Bom, eu vou fazer mais só duas perguntas que eu gostaria da resposta de cada um de vocês. Primeiro, é se efetivamente as universidades, com o modelo atual de dedicação exclusiva, se existem realmente condições para que um pesquisador que queira fazer interação com empresas, queira, por exemplo, fazer desenvolvimentos, se a gente conseguiu já fazer com que essa porta fique aberta para o pesquisador, né? Essa é uma coisa que eu, como docente, tive muita dificuldade, né, quando estava na ativa, de fazer esse tipo de colaboração externamente com aquelas famosas 8 horas aí. E a outra questão que eu queria também colocar é que o Estado de São Paulo, com a FAPESP, com as universidades paulistas, graças a essa questão 1% da arrecadação de impostos, né, que vai para a FAPESP, e aquela quase que 10% da arrecadação do ICMS que vai para as universidades, o professor Marcelo comentou essa questão da descontinuidade, né, do FNDCT. Será que uma das propostas poderia que a gente conseguisse, de alguma forma, atrelar a essa coisa, como acontece aqui no estado de São Paulo? Marcelo, você que está em Brasília, você acha possível que uma coisa dessa aconteça? Quer dizer, que esses recursos fiquem garantidos, como acontece aqui no estado de São Paulo para a FAPESP e para, por exemplo, as universidades? Queria, então, que cada um falasse, começando com o professor Anderson. Então, essa questão de dedicação exclusiva, ela é boa, lógico, todo mundo quer dedicação exclusiva, ganhar mais, eu também quero, eu sou dedicação exclusiva. Agora, isso inibe muita coisa. Por exemplo, eu já tive vários ex-alunos que criaram empresas, vários. Se algum desses me convidasse, você quer ser sócio da minha empresa? Como isso acontece em qualquer universidade de ponta, fora do exterior. Se ele me convidasse, eu vou ter que largar a dedicação exclusiva, cair meu salário pela metade, para me arriscar num desenvolvimento. É uma insanidade. Outra coisa, qual país que tem universidades com todos os professores na mesma carreira? Não existe isso. Você vai lá no MIT, tem professor, tem lecturer, tem lá researcher, tem colaborador, tem que ter variedade. E o pior é que no Brasil, a gente pegou todas as universidades, de norte a sul do Brasil, com a mesma carreira e 100% com a mesma carreira de dedicação exclusiva. E aí os institutos federais entraram na mesma carreira. Que é um absurdo. Como que pode pegar um instituto federal, onde os alunos, os professores, tinham que estar trabalhando junto com as empresas, sendo assessores, gestores, técnicos nas empresas, dedicação integral, vai passar 10 anos e ele está fora do ambiente produtivo. Então, tinha que ter uma maior variedade. Claro que, legalmente, isso pode ser até possível, mas tinha que ter um plano nas universidades. É só pegar as privadas, por exemplo. Pega as privadas de alto nível. Não estou falando privada caça-negro. Pega uma Mackenzie, PUC, FGV, INSPER. Você acha que 100% dos professores são de dedicação exclusiva? Claro que não. Eles têm uma fração que é dedicação exclusiva. A outra é dedicação parcial. Alguns estão ali focados num projeto específico. Então, se a gente não rever a nossa carreira das universidades, aí nós vamos ser ineficientes, um custo altíssimo e vamos inibir a participação com as indústrias e etc. E outra, nós temos que ter gente das empresas para trabalhar nas nossas universidades. Os parceiros do ITA fora do Brasil, eu sempre percebo, eles abrem vagas para a gente da indústria dar aula dentro e não sai da empresa. Continua na Airbus, continua lá na Boeing e fica dando aula. Porque não é para sair da empresa. Tem que trabalhar até para o aluno ver alguém, um exemplo profissional. Fala, olha, esse cara aqui projetou lá o A380, vai dar aula aqui na prática mesmo. Só que aqui no Brasil não pode. Se eu botar aqui no ITA um professor para trabalhar de tempo parcial, eu vou pagar ele como? Não tem carreira para isso. Então a gente tem que precisar fazer isso aí nas universidades, né, e institutos de pesquisa. Sr. Lobo. Então, dá um exemplo, aproveitar o que o Anderson falou, e dizer que quando eu estava na reitoria da USP, eu queria levar o Paulo Otran, por exemplo, para a FEA, para a ECA, para
mostrar aos nossos alunos um professor, que seria um professor visitante, super renomado, né? Para os alunos terem esse entusiasmo. Não pode. Por quê? Porque ele não tem mestrado nem doutorado. Ele não pode entrar. Então, nós perdemos não só os professores no contato com as empresas, como o mundo exterior em contato com a universidade. Você não pode trazer uma pessoa que não seja titulada para dentro da universidade, não como professor permanente, mas para trazer uma luz, uma outra visão, uma outra reflexão, uma outra experiência dos seus próprios alunos. Nós perdemos. Então, eu acho que toda essa postura das universidades é uma coisa inteiramente sindicalista. Então, é assim, o professor já está ganhando, o que ele vai querer ganhar fora ainda mais? Então, há uma hostilidade em relação ao professor que vai fazer consultoria fora. Em vez de dizer assim, puxa, mais experiência, a universidade está ajudando as empresas brasileiras a melhorarem, está trazendo uma experiência das empresas para dentro da universidade, nós consideramos um pecado. E quando a gente considera pecado, a gente tenta limitar, né? O MIT, por exemplo, o que ele faz? Eles têm professores que têm consultoria em todos os lugares, empresas próprias, etc. Né? O que ele tem que fazer? Ele tem que declarar isto no site do que seria a pró-reitoria de pesquisa lá. Assim, tenho esse contrato de tal coisa, pá. Todo mundo sabe. Então, você faz a transparência. Com transparência, aí vai se entender o que aquele pessoa está se dedicando à universidade ou só se dedicando à empresa, se ele está fazendo alguma coisa que seja conflituosa com os interesses e a ética da universidade. Então, tudo isso pode ser controlado. Agora, o que não pode é tratar como um bandido, um marginal, um oportunista, uma pessoa que quer ter um contato com as empresas. Isso aí que não pode. Eu acho que nós atrasamos muito o nosso desenvolvimento por causa dessa visão sindicalista e que todo mundo tem que ficar fechado na universidade. Imagine engenharia, a pessoa, né, trabalhando só na universidade sem poder fazer contatos externos. Então, tem que criar um escritório de engenharia dentro da universidade para fazer projeto, porque a pessoa tem que desenvolver suas habilidades em algum lugar, não é mesmo? Senão fica tudo acadêmico, fica tudo fazendo conta de diferença finita e tal coisa, mas não tem essa visão da empresa. E aí eu tenho até uma coleção de artigos dos alunos dizendo o que eu gostaria de ter aprendido na minha escola de engenharia que eu não aprendi. Uma delas é essa visão, uma visão aberta, uma visão de como é que você mostra um produto, como é que você mostra a sua ideia, como é que você entende a sua empresa. Isso a gente não tem, porque a gente não tem esse contato, infelizmente. Eu acho que nós precisaríamos flexibilizar bastante isso. Claro que com avaliação. Se a pessoa só trabalhar para fora e não der o recado interno, ela tem que pagar por isso, tem que ser punida, né? Mas a pessoa tem que ter o direito de fazer. Se ele é capaz de trabalhar 30 horas por semana, o que eu tenho com isso? 40, 50, 60, não sei. Não sei. Nenhum país do mundo limita isso. No setor privado, você tem que contratar um professor para fazer pesquisa pelo certo número de horas, porque ele é regido por um acordo trabalhista com o sindicato. Então, assim, tem que trabalhar 7 horas por semana em pesquisa. Agora, quem que trabalha 7 horas por semana em pesquisa? Se ele trabalhar 7 horas por semana em pesquisa, não está fazendo pesquisa. Pesquisa se faz em tempo integral, o tempo inteiro. Você está sempre pensando na pesquisa. Então, assim, chega na sala, pendura o paletó, faz pesquisa, 45 minutos. Bom, agora chega aqui. Tem que dividir minha pesquisa na semana. Então, vai embora. O que pode render uma coisa dessa? Parece uma brincadeira. Não é? Parece uma brincadeira. Se ele for à noite na biblioteca fazer uma consulta bibliográfica, a rigor, ele podia pedir hora extra. Então, olha que legislação infeliz para as universidades que nós temos, tanto a pública quanto a privada. Então, tem que ser revisto. Universidade é outra coisa. Ótimo. Beleza. Liebe, agora, por favor. Obrigada. Eu gostaria de lembrar da minha época na Poli, como diretora, e nós fizemos um planejamento estratégico e lá desenhamos que 3/4 seriam tempo integral para poder se dedicar à pesquisa, 1/4
em tempo parcial ou turno completo, que era justamente para atrair as pessoas de mercado, que são pessoas que trazem o que está ocorrendo na indústria de alto nível, lógico, e que isso seria muito saudável no nosso ambiente. Alguns departamentos seguem essa linha, outros têm 100% de seus professores em tempo integral. Então, depende muito da cultura departamental. Embora a gente queira que a cultura da unidade seja, vamos dizer, uníssona, né? Não seja algo departamental. Nós não temos faculdades, temos uma grande escola de engenharia. Então, essa foi uma discussão feita. E o tempo integral, na Poli, a gente discutiu muito a questão da pesquisa, a pesquisa remunerada, que a pessoa pode estar remunerada, e na pesquisa ela não tem essa limitação das 8 horas, as 8 horas são para consultoria e assessoria. Então, ele pode ter uma dedicação maior à pesquisa, desde que ele conte que fez a pesquisa, qual é a pesquisa, que tem um grupo, e que uma parte dos recursos que ele está obtendo seja também direcionado à universidade. Então, quer dizer, existem esses mecanismos, né? Em 2021, que foi o meu último ano lá como diretora, nós chegamos a ter em projetos aprovados em 2021, que a gente precisa lembrar da pandemia, 140 milhões de reais assinados em 2021, que é mais ou menos metade do que custa a Poli. E eu tenho certeza que esse pode ser 1 para 1, que a Poli pode talvez exceder a sua dotação em pesquisas remuneradas, remunerar melhor, portanto, ter qualidade, né, salarial melhor. Então, tudo isso é possível. E eu gostaria só de remeter mais uma questão, professor Hélio, que eu falei sobre o marco legal das startups, e o professor Lobo também citou sobre isso. Os professores poderiam ter as suas startups. No marco legal, isto é possível, né? Sem abrir mão do trabalho que ele tem. Ou seja, o marco legal na verdade, ele precisa ser implementado. Ele dá essa base legal para que os professores ou os pesquisadores possam também ter suas startups e trabalhar nelas mesmo durante o período que ele está. Então, a avaliação é importantíssima, dele estar cumprindo as suas funções e também ter uma startup. Essa discussão a gente está trazendo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas para incentivar, inclusive, o pesquisador que ele fique no instituto. Então, uma pessoa talentosa que possa ter seus negócios, não tem mal nenhum. Isso, pelo contrário, para a instituição é ótimo, porque a pessoa está motivada a ficar na instituição, fazendo o trabalho da instituição e aquele que ele também tem interesse próprio. Não há pecado nenhum nisso. Então, essa é uma discussão que a gente precisa melhorar e muito. Beleza. Bom, Marcelo, só para complementar. Sim, você quer só dar uma... Não, eu não queria dar uma palavra, eu quero dizer o seguinte, eu tinha um compromisso inadiável às 9 horas da noite. Meu filho chegou do Rio de Janeiro, eu vejo meu filho 2 vezes por ano. E ele só vai embora amanhã de manhã, eu preciso estar com ele um pouco. Então, vocês vão me desculpar. Isso. Eu marquei para 9 horas, são 9h20 já, eu não tenho mais como ficar, infelizmente, eu vou ter que sair. Adorei essa conversa com vocês todos, achei que foi super produtiva, agradeço muito o convite, mas eu não vou poder ficar até o final. Tem que sair agora. Então, vamos só... Eu peço para o doutor Marcelo que me perdoe. Mas eu vou olhar depois o replay disso aqui. Ok, Roberto. Tá Tudo certo? bem, então. Fica à vontade. Obrigado aí por tudo. Até logo, meus amigos. Muito obrigado. Olá, Marcelo. Então, assim, nenhum deles tocou nessa questão do modelo FAPESP, né? Modelo das universidades, se essa possibilidade a nível federal seria possível ou não. Se você pudesse só tocar nisso para a gente poder, então, encerrar o webinar. O modelo FAPESP, Hélio, ele é modelo, né?
está lá vinculado, 1% de ICMS, e tem continuidade. Nós temos garantia ali que a FAPESP, e aumentando o ICMS, aumenta os recursos da FAPESP, e ali está garantido o desenvolvimento, por isso que São Paulo é a locomotiva que é. A locomotiva do desenvolvimento, porque tem muito investimento em ciência e tecnologia, que ele é totalmente previsível, né? Então, o Estado de São Paulo consegue fazer essa previsibilidade que eu falei anteriormente. Mas, na sua questão em relação à interação com as empresas, nós temos um histórico aí, né? Que nós investimos pesadamente aí, através do CNPq, FINEP, a CAPES, na estruturação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A CAPES com a formação de recursos humanos, o CNPq principalmente com o fomento à pesquisa básica, FINEP com a inovação, e nós estruturamos esse desenvolvimento científico e tecnológico e nós atingimos um objetivo que foi atingir a 14ª colocação em produção científica no mundo. Mas nós temos um gap aí. Em inovação, nós fomos o 50º, éramos pouco tempo atrás, 57º, passamos agora para 54º, mas existe um gap entre 14ª colocação em produção de conhecimento e inovação, somos o 54º. Isso mostra que alguma coisa está errada. Nós temos 4 países na nossa frente que utilizam o nosso conhecimento para produzir riqueza para eles, com o nosso conhecimento. Nós não estamos produzindo benefícios para a nossa população com o nosso próprio conhecimento. Então, nós temos um gap aí que tem que ser solucionado. Essa é a evolução. Nós demos o primeiro passo. A Embrapi é esse elo entre a ciência das universidades, institutos de pesquisa, com as empresas. As empresas têm uma questão a ser solucionada e as unidades da Embrapi, que são as universidades, os institutos de pesquisa, resolvem esse problema, fazendo o link entre a universidade para resolver os problemas das empresas. Então, nós estamos evoluindo, é um processo histórico. Estruturamos a ciência nacional, atingimos um objetivo de produção de conhecimento, agora temos que dar outros passos, mas a gente não pode ficar parado esperando esses passos serem dados. Nós temos que partir para esses passos para que a gente atinja aí o desenvolvimento que a gente almeja. Então, é um passo a passo, nós estamos no meio do caminho. Se a gente tiver conscientização de todos que temos que dar esse passo, mas nós precisamos de recursos para esses passos. Então, temos todas as soluções. CNPq, CAPES, FINEP, Embrapi, as fundações de amparo à pesquisa dos estados, as universidades, agora precisam fazer a estratégia envolvendo todos esses entes.